A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de sábado, 9 de agosto de 2025, tem como título: Não me envergonho do Evangelho. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Queridos, a referência bíblica, que afirma que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, é uma das mais conhecidas e citadas entre os cristãos. Mas poucos sabem, a história por trás dessa afirmação, que tem origem na carta de Paulo aos Romanos. Escrita por volta do ano 56 d.C., a carta aos Romanos foi uma das últimas escritas por Paulo e é considerada uma das mais importantes do Novo Testamento. Nela, o apóstolo apresenta uma exposição teológica profunda e abrangente sobre a salvação pela fé em Jesus Cristo. No capítulo 1, Paulo começa sua carta saudando os cristãos de Roma e expressando o seu desejo de visitá-los. Em seguida, ele faz uma reflexão sobre a condição humana e a necessidade da salvação. Ele afirma que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem aí a verdade e injustiça. Mas mesmo diante da gravidade da situação, Paulo não perde a esperança. Ele afirma que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Essa afirmação é uma declaração de confiança na mensagem do Evangelho e na sua capacidade de transformar vidas. Para entender melhor o significado dessa afirmação, é preciso lembrar que na época em que Paulo escreveu essa carta, o Evangelho ainda era uma mensagem pouco conhecida e aceita. Os judeus viam os cristãos como uma seita herética, e os gentios não tinham interesse em abandonar os seus deuses e tradições. Mas Paulo acreditava que o Evangelho era a mensagem mais importante e poderosa que poderia ser anunciada. Ele mesmo havia experimentado a transformação que o Evangelho pode trazer e estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo para compartilhar essa mensagem com outros. Assim, quando Paulo afirma que não se envergonha do Evangelho, ele está dizendo que não tem medo de ser ridicularizado, perseguido ou até morto por causa da sua fé. Ele está afirmando que o Evangelho é a sua maior fonte de orgulho e alegria, porque é a mensagem que pode mudar o destino eterno das pessoas. Hoje, quase 2000 anos depois, a mensagem do Evangelho ainda é poderosa e transformadora. Milhões de pessoas em todo o mundo têm experimentado a salvação e a transformação que só Jesus Cristo pode oferecer. E a afirmação de Paulo continua a ressoar como um convite para que todos possam experimentar o poder de Deus para a salvação. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.